Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 6 de outubro de 2020, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 16º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é Todas as minhas fontes estão em Ti. O texto-chave está em Salmos 87, versículo 7. Hoje nós começamos diferente, irmãs. Hoje, se todos os dias eu falo, ouça as canções, hoje eu já comecei colocando ela para que vocês não deixem de ouvir. Hoje, se vocês puderem, sabe, vamos fazer igual adolescente, mas a gente coloca um fone, mas tem que ser com fone. A gente coloca o fone, tá? Você separa um momento no seu dia, não sei aonde, né? Coloca o fone, fecha os seus olhos, escuta essa canção do começo ao fim. Do começo ao fim, não pensa, eu escutei o primeiro minuto e eu já sei o refrão e tá bom. Não, irmãs, deixa a canção entrar dentro de você, deixa a canção, o poder da música, especialmente quando é usado por pessoas que foram com esse chamado, que tem esse chamado de levar a arca do Senhor. Deixa que essa canção venha trazer para você um refrigério, um renovo do Senhor, tá bom? Por isso que eu quis fazer dessa forma. Aliás, nessa caminhada de oração, Deus me deu essa estratégia de botar a música no finalzinho, né? Para pegar muitas que eu sei que às vezes não ouvia. Porque às vezes a gente deixa para lá e já ouviu o devocional, depois eu escuto essa música. E Deus quer nos levar a mais profundo, irmãs. Sem oração, palavra, louvor, esquece esse negócio de vida cristã, tá bom? Vamos lá. Hoje eu tô animada, né? Vamos lá, com a graça de Deus. Nós vamos voltar no texto de João, capítulo 15, que eu falei. Nós estamos falando desse texto já tem 2 dias, né, irmãs? João, capítulo 15, eu vou ler só o versículo 5 e 7, que fala que nós estamos ligados ao Senhor. João, capítulo 15, versículo 5 e 7, fala assim: Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No 7 fala: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. A gente fica aí quebrando cabeça, né? Com a oração, temos que orar quanto tempo, toda hora, todo dia, de madrugada, como é que é o negócio? Sendo que aqui está dizendo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, pedirá o que quiser e será feito, né? Esse é o segredo da oração, irmãs. Permanecer no Senhor. E esse permanecer no Senhor, ele nada mais é do que a gente entender e compreender o que nós vamos falar aqui hoje, que ele é a nossa fonte, ele é a nossa fonte de tudo, né? Aqui no Salmo 87, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí um pouquinho. No Salmo 87, no versículo 7, fala assim: Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Essa canção é antiga, né, do David Keelan, um cantor que, nossa, marcou minha vida, me ensinou a entrar por lugares tão maravilhosos em Deus e que eu colho os frutos até hoje. E aí alguém postou essa canção, né, uns 2 meses atrás, eu ouvindo, e nasceu esse tema no meu coração. Todas as minhas fontes estão em ti. E mais uma vez, irmãs, aqui no Salmo 87, versículo 7, fala: Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. E eu percebo que o louvor com a fonte está muito ligado. Muito ligado. Não tem como. Só compreende o que é uma fonte aquele que sabe adorar. Por isso eu tenho batido tanto nessa tecla da adoração, de ouvir louvores nessa caminhada em especial. Essa caminhada o Senhor tem, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nós temos muita coisa para aprender, nós temos muita coisa para colocar em ordem. Isso acaba virando até
Pode ser um fardo para muitos, quando começa a ouvir devocionais, ouvir a palavra e falar, ai meu Deus, tem que consertar tanta coisa na minha vida que você já abaixa a guarda, deixa para lá, né? Tem gente que começa a ouvir o devocional lá no comecinho empolgada, ai que palavra maravilhosa, vai mudar minha vida, no segundo dia, terceiro já era, nunca mais ouviu, nunca mais ouve. E eu sei que isso é normal, irmãs, isso é normal, Satanás está aí para fazer isso mesmo, né? Esmurecer a gente. Outra hora eu invisto nisso, agora não tem tempo. Quantas meninas da caminhada de oração que são sinceras e elas falam, olha, na primeira eu ouvi mais ou menos, a segunda melhorei um pouquinho, algumas engrenaram na terceira, outras engrenaram na quarta, outras engrenaram na quinta. O segredo é permanecer. O segredo é permanecer, é se esforçar, né? E eu gosto quando elas dizem isso, porque além delas estão sendo sinceras, eu vejo a transformação que foi acontecendo na vida delas, né? Na minha vida também. Então, irmãs, aqui está dizendo, todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Essa é uma canção que está nos Salmos, irmãs. Nós precisamos, isso tem que ser o nosso respirar todos os dias. Todos os dias, quando a gente acordar, a gente tem que dizer, todas as minhas fontes estão em ti. A gente tem que declarar para a nossa vida, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, para os nossos problemas. Ei, todas as minhas fontes estão no Senhor. Então, quando você acordar, aliás, às vezes não vai nem dormir, né? Mas às vezes nem dorme, né? Tem muitas que já nem dormem. Fica lá com aquela mente preocupada, amanhã como é que vai ser? E todas as vezes quando você já levantar, você tem que declarar isso aqui. Declarar isso aqui para o seu problema, declarar isso para a sua ansiedade, tanto na hora de dormir quanto levantar. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Eu preciso apenas permanecer nele. Então nós precisamos aprender a viver no prazer de servir ao Senhor. Nessa caminhada nós precisamos compreender, irmãs, tudo que nós já passamos aqui até o 16º dia, nós temos que compreender, Ele é a nossa fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo que você precisa, de tudo que você deseja, de tudo que você sonha. Ele é a nossa fonte de amor, Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de riqueza, a nossa fonte de paz, nossa fonte de sabedoria, de discernimento. Tudo está nele. E João 15 disse ali, se você permanecer, você vai dar fruto. Se você permanecer e ouvir as minhas palavras, vai ser ouvidas as suas orações. Não é fácil, irmãs, não é fácil. É um trabalhar do dia a dia, entra ano, sai ano, pouco a pouco. Você vai lapidando, pouco a pouco você vai se expondo à fonte. Pouco a pouco você vai bebendo das águas da vida. Quando você menos esperar, você fala, uau, não é que eu estou bem coladinha na fonte? Vamos aqui falar aqui no Salmo 36, no versículo 6 e 7. No final do versículo 6, vamos ler o versículo 6 todo. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos é como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens te acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se abundantemente da tua casa e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Olha que texto fantástico. Por isso, os filhos dos homens se esconde debaixo das suas sombras, da sombra das suas asas. E a gente se farta da abundância da casa de Deus e na torrente das suas delícias. Quando que o ser humano vai entender que ele não é nada, que ele é pó, que ele é cinza, que ele é um sopro. E que estamos aqui nessa terra por um privilégio. Um privilégio. Todos que nasceram, foi colocado nessa terra, é um privilégio. Foi escolhido pelo Espírito Santo, foi determinado por Deus. Todos
Não importa como nasceu, como foi, todos. Foi colocado aqui com um propósito, com o amor do Pai. Vai, minha filha, desce, né? Vai, meu filho, desce, eu conto com você, eu quero falar com você, eu quero que você seja meu companheiro, eu quero que você me expressa naquela terra, eu quero que você leve a cultura do reino, eu quero que você dê frutos. Mas a gente desce, nasce aqui, né? Porque quando nasce aquele bebezinho indefeso, simples, mas que é uma vida cheia do Espírito de Deus, é uma vida com propósito. É uma vida, quando nasceu, por exemplo, o bebezinho lá, né, Barack Obama, quem imaginava que seria o presidente dos Estados Unidos, uma das nações mais potentes? Né? Não estou defendendo os Estados Unidos não, tá, irmã? Só gosto de citar porque eu estou aqui, né? Se eu estivesse no Brasil, eu tinha que falar do Brasil. Quem imaginaria, quando nasceu Billy Graham, né, um bebezinho que ia ser um dos maiores evangelistas? Então, nós não sabemos o que Deus planejou para nós. Mas você precisa, eu preciso estar conectado na fonte. Aqui está falando no versículo 36, no capítulo 36 de Salmo, no versículo 8. Nós vamos nos fartar da abundância da casa de Deus e vai beber das delícias dessa torrente, porque nele é um manancial de vida. Então, quando nós viemos do céu, né, a Bíblia diz que todo espírito vem de Deus e todo espírito vai voltar para Deus. Quando nós viemos para essa terra, nós estávamos conectados na fonte de vida. Aí a gente começa a viver aqui nessa terra e vai crescendo e vai distraindo e vai aprendendo, né, com os nossos pais. Quando a gente vê, a gente está longe, né? Quando a gente vê, a gente está longe daquilo que Deus queria, a gente está longe da fonte. E aí vira esse caos que é a vida humana. Vira esse caos de corre para lá, de corre para cá. E a gente vai deixando. E nesses dias, o Espírito está chamando a igreja. Volta para a fonte. Para que esse corre, para que esse faz. Vocês não entenderam que isso aí não trouxe vida até agora? Isso aí só trouxe uma alegriazinha, mas que não trouxe transformação. Nós podemos fazer outras coisas, irmãs, depois que a gente está na fonte. Depois que você acorda e declara: todas as minhas fontes estão em ti, e você conhece as fontes e você depende das fontes do Senhor, aí depois a gente pode fazer qualquer outra coisa. Mas fazer coisas achando que vai suprir a carência do nosso coração, não vai. Então vamos falar aqui de como nós estamos deixando as fontes. A palavra de Deus diz, o problema de nós, e a palavra de Deus diz que Deus tem eu vou ler aqui depois, fala que 2 males o povo tem feito: deixado o Senhor e cavado cisternas rotas. Vamos ler aqui, não é esse versículo ainda, mas vamos ler aqui Salmo 7, no versículo 14 a 17. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Ele concebeu a malícia e ele dá à luz a mentira. Ele abre uma profunda cova e cai nela. Nesse mesmo poço que ele fez, ele cai nela. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria moleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Davi, esse canto aqui é o canto de Davi. Ele está meditando, ele está dizendo: olha, muitos têm aberto covas e caído nela. Assim como eu disse, irmãs, que muito tem deixado o Senhor, deixado o pão puro que desceu do céu e tem comido pão cozido ali nas fezes, como foi o profeta Jeremias falando, pão imundo. Assim tem sido muitos de nós. Deixado de beber as águas da fonte da vida para cavar cisterna. E aí a gente passa aquele dia naquela labuta, naquela luta, naquele corre-corre, cavando cisterna. E depois a gente cai dentro dela.
Aqui está dizendo, começou dizendo, o ímpio está com dores, porque ele está para conceber o mal. Ele dá à luz a mentira. E daqui a pouco ele cai no próprio buraco que cavou. E aí depois é um outro trabalho. Um outro trabalho. Passa a vida buscando a Deus para tirar ele do poço que ele mesmo caiu. Sendo que existe uma fonte... existe uma fonte inesgotável nos esperando todos os dias. E a gente começa a ir para perto dessa fonte, irmãs, com louvor, adorando aquele que é digno. Então o Davi disse, porém eu vou louvar ao meu Senhor. Pode estar caindo o mundo aí no buraco, na cova. Eu. Lembra quando Josué disse? Eu e a minha casa. Irmãs, nós estamos vivendo um tempo, como eu disse ali de Daniel, nós estamos chegando ao fim dessa caminhada, falta poucos dias. Quando eu disse ali, Daniel disse, eu resolvi não me contaminar com a comida do rei. Você vai ter que criar um estilo de vida para a sua própria casa, para o seu casamento, para a sua família, como você vai criar os seus filhos, como você vai cuidar da sua saúde, como você vai ter a sua vida de oração. Vamos ter pessoas que vão nos inspirar. Eu estou aqui tentando te inspirar, mas você precisa encontrar um caminho da forma que Deus quer, porque você é único, você é peculiar. Irmãs, o louvor... Você sabe quando... Eu não sei se vocês já pararam para pensar quando você olha para o mundo e fala, meu Deus, é milhões, bilhões, quantas pessoas já passaram pelo mundo, quantas pessoas ainda vão passar, quantas pessoas estão no mundo e dizem que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele escuta cada um e somos todos especiais para Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, chega uma hora a gente quase surta, né? Pensa assim, será? Como é que Deus é esse, né, que consegue... Mas sabe que ontem o Espírito Santo estava falando no meu coração. Eu distingo cada pessoa pelo louvor. Então, quando você libera um louvor para Deus, e esse louvor, irmã, não é quando você vai cantar lá na igreja, não, mas eu louvo, irmã, eu canto lá na igreja quando o louvor está tocando, é uma coisa que eu gosto demais. Não, é o seu louvor. Seu louvor. Seu louvor de verdade, né? Muitas vezes, até sem a canção, que é outro devocional que eu vou fazer. Até sem a canção nós precisamos aprender a adorar o Senhor. E aí, irmãs, quando você abre a boca, no meio da multidão, no meio de milhões, Deus diz, para a terra, para o céu que eu estou ouvindo agora, porque tem alguém me louvando na terra. Então, no meio de todas essas multidões de pessoas, milhões que já foi, que virá e que está, somos reconhecidos pela nossa voz. Precisamos aprender a liberar a nossa voz. Irmãs, quando você estiver ouvindo essa canção, faça isso. Experimenta. Fala, ai, coisa chata, né? Essa mulher fica mandando a gente ouvir louvor. Eu já escuto louvor, irmã. Para de ficar mandando em mim, eu já escuto. Faça isso, irmãs. Ah, mas eu não tenho tempo. Ótima oportunidade para a gente enxergar. Pessoa que diz, eu não tenho tempo. Se ela não tiver cavando a cova, ela já está lá dentro há muito tempo. Essa é a grande verdade, irmãs. Essa é a grande verdade. Quando nós dizemos, eu não tenho tempo, e fica nesse blá 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 de não tenho tempo, ou a gente está cavando cova, ou a gente já caiu lá dentro, não está nem sabendo. Mas quando você ouvir um louvor, e você começar a entoar o louvor, o Espírito Santo vai trazer para você a revelação da fonte que ele é na sua vida. Vamos lá. Jeremias capítulo 2, no versículo 13, fala assim. Vamos ler o 12. Espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos, ficai estupefado, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim eles me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Até quando, irmãs, nós vamos ficar fazendo as coisas na nossa própria força? Até quando? Né? Irmãs,
O que é cavar cisternas rotas? Que às vezes é um palavreado que a gente pode não estar entendendo, né? O que eu disse? Que Deus, ele é a nossa fonte de tudo. Então nós precisamos permanecer nele, como disse Jesus, se você permanecer em mim, ele é a fonte, ele está na fonte, nós precisamos ficar colado na fonte. Foi o que Deus falou ali para a mulher samaritana, que ia buscar água, né? Num horário que ela evitava encontrar com as pessoas devido aos seus problemas. E Deus entra na conversa com essa mulher falando de água. Porque é o que nós precisamos. Sem água a gente não vive, irmã. Sem água nós não vivemos, né? E nós precisamos aprender a permanecer nele, ter prazer de estar com ele. E nós deixamos o Senhor quando nós buscamos toda a satisfação, tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, em fontes que não são o Senhor. Então, às vezes, em outros devocionais, né? Às vezes não sou, né? Às vezes eu sou chata, radical, porque o povo fica buscando nos coach, buscando não sei aonde, buscando... não estou falando que essas profissões, não estou falando que essas coisas são ruins. Estou dizendo que não é a fonte. Isso pode ajudar, isso é uma ferramenta, mas não é a fonte. A fonte não é um estudo bíblico muito bem dado. A fonte não é um culto, um propósito, um projeto. A fonte é Ele. É você e Ele. É a palavra e Ele. É o seu amor por Ele. Essas outras coisas vão nos motivar a continuar buscando na fonte. Ou às vezes nós vamos encontrar pessoas no meio da caminhada, como eu encontrei o David Keeler em 1996. E quando eu vi, quando o David Keeler chegou no Brasil ali, aliás, chegou não, porque ele já nasceu não, ele morou ali desde criança, mas quando ele começou o ministério dele, que todo mundo ficou conhecido ali, que expandiu em 94 para 96, mas eu conheci em 96, que eu olhei para a vida daquele homem, esse louvor, o jeito que ele passava o louvor, eu falei, tem algo diferente aí. Esse cara bebe de outra água, né? Bebe de outra fonte. Então tem pessoas que nós vamos encontrar que vai motivar a gente. Opa, tem mais. Mas não é a fonte. A fonte é Ele. E eu quero ler aqui Êxodo capítulo 15. Eu vou ler de trás para frente. Vou ler uns versículos lá no final e depois eu volto para os versículos primeiros. Êxodo, versículo 15, no capítulo 22, capítulo 15, versículo 22 ao 27, fala assim, Moisés tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, né, estava começando ali a guiar o povo, e então fala assim, 22 do capítulo 15, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. Mara significa amargura. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e disse, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doce. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, ali os provou. Vamos continuar aqui. Aí o Moisés disse assim para eles, se vocês ouvirem, atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que palavra poderosa. Moisés, saindo de uma situação difícil, guiando o povo, chega a um lugar de águas amargas, o povo murmura,
Moisés é usado para fazer o milagre ali de transformar aquelas águas amargas em doce. Mas depois dessa peleja, Moisés é usado para ensinar o povo. Se vocês ouvirem a Deus, se vocês permanecerem nele, se vocês forem retos, se vocês derem ouvido aos mandamentos, se vocês guardarem os mandamentos, o Senhor vai te livrar. E ali, nesse lugar que Deus levou eles, tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Você imagina um povo, e vinha ali uma quantidade de, dizem que 6.000 homens, sem contar mulheres e criança, né? Não sei quanto, vamos botar 10.000 ou mais, encontrar 70 palmeiras, 12 fontes de água. Você imagina que céu na terra, né, irmãs? Encontrar isso no meio do deserto. Mas existe uma lição aqui que até quando nós vamos ficar vivendo, irmãs, pedindo Deus para transformar as águas amargas aonde eu quis parar, aonde eu parei, aonde eu estava cavando a cova, sei lá, tentando achar água, e aí a gente vive uma vida nessa terra que a gente deveria viver desfrutando de Deus a cada dia, bebendo daquelas águas, crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. Vai ter luta, mas depois que você está cheio da fonte da água da vida, irmãs, luta é apenas mais uma oportunidade para a gente enxergar quem é o nosso Deus. E depois que você... Aí a pessoa fica ali perto daquela fonte amargosa, né? E passa a vida inteira buscando que Deus transforme essas águas amargas em doce, que me tira dessa cova, e fica aquela vida. E a vida que é muito breve, irmãs, é um sopro. É um sopro. Esses dias nós falamos de recolher a rosa, né? Que vai chegar um tempo que Deus vai recolher a rosa. Citei 2 pessoas que eu gostava muito. Esse ano tem sido um ano de grande colheita de rosas. A vida é um sopro. Um sopro. Nós podemos deitar e não acordar mais, e nós podemos estar em um minuto vivo e outro não. E não é essa a vida que Deus planejou que vivêssemos, correndo atrás do nada. Vamos ler aqui para terminar. No mesmo capítulo de Êxodo 15, porém eu vou começar no comecinho agora. Capítulo 15, versículo 1 ao 4. Então entoou Moisés, os filhos de Israel, um cântico ao Senhor. E disseram, esse é o cântico, tá? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou lá no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou lá no mar o carro de Faraó e seu exército, e os seus capitões afogaram no Mar Vermelho. Não vou continuar lendo, mas fechamos novamente essa palavra falando de louvor. Louvor não é só cantar, louvor não é só escutar canção, louvor não é só cantar na igreja. Louvor é quando a música nos ensina, nos inspira, mas nós precisamos dentro de nós aprendermos a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. A passar o nosso dia, às vezes você passou o dia atribulado, por que não louvou, irmã? Por que não louvou? E você tem que aprender, chega uma hora, quais são os tipos de música, né? Aqui eu amo esse tipo de música que fala, que lançou lá no mar, Faraó e os seus cavaleiros, né? Então são música de guerra isso aqui, ele estava cantando um triunfo que Deus deu para ele. Aí você vai aprendendo quais são os tipos de canções, para cada momento você louvar, mas o mais importante é adorar ele todos os momentos. E voltando aqui nas fontes, irmãs, aí você imagina um povo que vai chegar no deserto cansado e encontrar 12 fontes de água e 70 palmeiras. É isso que Deus quer. Que apesar das nossas lutas, apesar das nossas circunstâncias,
O pai fica falando pra gente, filho, eu tô aqui, há uma fonte aqui para você. Filha, você tá aí sofrendo porque foi desprezada ou porque tem medo de ser desprezada, tem medo de ser rejeitada, bota no seu marido toda a confiança, todo o amor, acha que ele é a fonte da sua vida, que se você sem ele não vive, né? Ou bota toda a expectativa em um filho. Filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, irmãs. Tudo isso é muito bom. Marido também, um marido bom, um marido que você ama, também é muito bom. Não existe outro laço mais profundo do que um casamento. Mas nada pode ser a nossa fonte. Nada. E não é, irmãs. Não é. Porque quando você aprende a desfrutar, a sentir a presença de Deus de verdade, a presença que te preenche, que te cura, que transforma suas águas amargas em doce, que te restaura a vida, que rega suas terras secas, que mata a sua sede, que você levanta dali revigorado. Não tem outra coisa, irmã, não tem. Você vai sair dali melhor para viver relacionamentos melhores, porque você está cheia da fonte, mas nada pode ser a tua fonte. Então nós temos que aprender isso. Deus, ali, eu queria que vocês imaginassem que há um lugar com fontes de água viva te esperando, com palmeiras, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai cansando nessa terra. Muitos servos têm partido, irmã, porque já estão cansados. E quando tem um deslumbre da glória de Deus, fala, Senhor, me leva mesmo, porque eu não aguento mais. Isso eu estou falando de servos verdadeiros. Não estou falando de gente que está cansado porque cavou tanto poço e caiu tanto no buraco que, ai, me leva, que eu estou cansado, né? Não é esse tipo aí, não. Olha, se você procurar pregações do Gregório, por exemplo, por favor, quem quiser, quem gosta, procura lá, Gregório McNutt, começa a assistir as pregações dele. Deus avisou para ele que ia levar ele. Deus deu sonho para pessoas. Do jeitinho que Deus falou, Deus levou ele. Ele falou nos vídeos, eu estou cansado. Tem 30 anos que eu prego o evangelho no Brasil, que eu chamo o povo ao arrependimento, que eu chamo o povo ao avivamento. Isso aí vai cansando os servos de Deus. Não por causa da pessoa que faz, mas por causa dos que não querem. Porque a gente fala, e eu vou botar a gente porque eu estou no meio e eu sou desse povo aí, que eu gosto de atear fogo, né, da presença de Deus. Eu não estou falando isso, mas não estou cansada não, tá, irmã? Estou começando ainda, estou ótima, quero viver até os 97. Mas eu sei que cansa. O servo fiel cansa. E a gente vai ficando tanto na presença de Deus, vai ficando, eu acho que chega uma hora que tem um deslumbre que você fala, não, o senhor desceu aqui, agora o senhor me leva, porque eu não vou ficar aqui nesse mundo dessa forma, né? Então ele fala nos vídeos dele, pode procurar esse testemunho, ele fala, eu tô cansado, eu já quero partir, eu não tenho nada aqui nessa terra. E ele mantinha filhos pequenos ainda, né? Ele já estava no segundo casamento porque ele ficou viúvo, ele tinha filho pequeno, o filhinho dele tinha 3 anos. E na hora que um servo de Deus chega a falar um negócio desse, parece até um egoísmo, mas é porque a fonte dele é o Senhor. Ele tem uma outra canção que eu amo, que é o Cântico da Montanha. Eu sempre botei ele na caminhada. Acho que tinha alguns anos, pouco tempo que ele tinha ficado viúvo, né? Ele já tinha 2 filhas grandes. E ele fala, eu não quero nada mais. Eu não quero um esposo, eu não quero filhos. É tão engraçado. Minha mãe ama ouvir essa ministração enquanto ele está cantando. E minha mãe fala, olha que engraçado, ele fica falando isso. Eu falei, pois é, mãe, é assim mesmo. A gente começa a não querer mais nada. A gente quer só a presença do Todo-Poderoso. Isso não é religiosidade. Isso é realmente desejar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Então, irmãs, é isso que Deus tem para nós. Deus tem para os obedientes 12 fontes e 70 palmeiras para você parar, desfrutar e descansar, tá bom? Que o Senhor fale com vocês, fale conosco. Vamos preparar o nosso coração para o finalzinho da caminhada, para Deus estar fechando, né, esse ciclo de 21 dias, nesses dias que têm sido muito proféticos sobre a terra.
Então, ao invés da gente ficar aí correndo atrás de cavar poço, né? Cavar poço deve ser tão difícil, irmã. No natural, eu não teria força. Eu sou meio fraquinha por algumas coisas. Não tem essa garra aí pensando que eu sou, não, que eu saio desbravando. Ah, eu não gosto muito de desbravar muita coisa, não gosto de desbravar o mundo em Deus, né? Eu uso a fé, o amor, a palavra. Sou trabalhadeira assim, mas não quero sair. Porque eu saio desbravando. Eu não quero nada disso, não. Eu quero beber das fontes da água viva, né? Tá doido ficar aí? Você imagina cavar um poço, irmã? Eu falei muito de poço na caminhada 6, mostrei a fundura, mostrei que os poços eram cercados de pedra. Queria ter dado um trabalho, graças a Deus que é os homens que faziam isso, né? O trabalho da mulher é tirar água. E aí tem mulher boba, né? Porque eu também sou igual, vou lá e faço. Então vai fazer, amiga, vai lá, se lasque aí, porque misericórdia, eu não fui chamada para isso, fui chamada para tirar a água do poço. Então, é um trabalho muito pesado. Deus não criou a gente para isso, irmã, para ficar se matando. Vamos beber das águas da fonte da vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueça da canção.